Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Ampec Matemática. Na aula de hoje, vamos ver logaritmo. Não é visto de forma direta na prova da Ampec, mas diversas contas e questões de matemática e estatística muitas vezes precisa desse conhecimento em logaritmos. Então, primeiro, a gente tem que entender que o logaritmo nada mais é do que uma forma inversa do exponencial. Então a gente precisa saber como fazer essa transformação de logaritmo para exponencial e exponencial para logaritmo. Então vamos supor que a gente tem um x maior que zero e que a gente tem um b que é maior que zero e diferente de 1. Então a gente pode escrever o y igual ao log de x na base b, no qual a gente chama esse x aqui de logaritmando, b a base do logaritmo e y vai ser o logaritmo. Isso vai acontecer se somente se b elevado a y igual a x. Então, o que a gente está fazendo, esse se somente se, quer dizer que se vale a ida, vale a volta. Então, a gente está fazendo uma transformação, ou seja, a gente pega esse b, eleva a y e iguala ao logaritmando, que é igual a x. Então, vamos ver alguns exemplos de cálculo de logaritmos. Então, a gente tem que o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? Porque a gente pode pegar 2 e elevado a 3, que vai ser igual a 8. Ou seja, a base do logaritmo elevado ao logaritmo, que vai ser igual ao logaritmando. Então, 2 elevado a 3, que é igual a 8. O outro exemplo, a gente tem que agora o logaritmando vai ser raiz de 3 e a base do logaritmo vai ser 3. E esse resultado está dando igual a meio. Então, como transformar para a forma exponencial? Então, a gente pega 3 elevado a meio igual a raiz de 3. E nós estamos vendo aqui. Então, vai ficar dessa forma. Até porque 3 elevado a meio a gente sabe que vai ser igual a raiz de 3. Basta transformar essa potência que está igual a meio e colocar ela em forma de raiz. Temos agora aqui o logaritmo, onde o logaritmando é 1 sobre 25 e a base do logaritmo é 5. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, e isso vai ser igual a menos 2. Então, pegamos 5 elevado a menos 2, que vai ser igual a 1 sobre 25. Só que a gente pode escrever 1 sobre 25 como sendo 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Que é claro que se a gente levar esse 5 elevado ao quadrado, tirar do denominador e jogar no numerador, a gente vai ter essa forma do 5 elevado a menos 2, que foi de onde a gente tirou dessa transformação logarítmica. E a gente tem agora um próximo logaritmo, onde a gente tem agora o logaritmando igual a 1 e a base igual a 4. Isso vai ser igual a zero, pois a gente pode pegar o 4, elevar a zero, que vai ser igual a 1. A gente sabe que 4 elevado, qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Então, 4 elevado a zero igual a 1. Temos também o último exemplo aqui, que é o log de 7 na base 7, que é igual a 1. Pois a gente sabe que se a gente pegar o 7 elevado a 1, vai ser igual ao próprio 7. Então essa aqui é a forma padrão da gente ficar transformando sempre logaritmo em forma exponencial, exponencial em forma logarítmica. Agora a gente tem aqui algumas propriedades básicas dos logaritmos. Bem, a gente vai ter o x maior que zero, de novo o b maior que zero é diferente de 1, agora a gente tem que um y vai ser um número real qualquer. Então, a gente pode ter o logaritmo de 1 na base b vai ser igual a zero, sempre. Por quê? Porque toda vez que a gente pegar o b e elevado a zero, sempre vai ser 1. Então, independente da base do logaritmo, se eu tiver o logaritmando igual a 1, sempre esse logaritmo vai dar igual a zero. Agora, a gente tem o logaritmo de b na base b. Então, toda vez que o logaritmando for igual à base, isso vai ser igual a 1. Porque toda vez a gente pode transformar na forma exponencial e vai ficar b elevado a 1 igual ao próprio b. Então, toda vez que o logaritmando for igual à base do logaritmo, a gente sabe que essa conta vai dar igual a 1. Outra propriedade. A gente aqui tem o logaritmo de b na base b, só que esse logaritmando está elevado a y. Então, toda vez que eu tiver aqui a base do logaritmo e o logaritmando igual a b elevado a qualquer número real y, qualquer que seja, isso vai dar igual ao próprio y. Pois a gente pode transformar isso na forma exponencial. B elevado a y vai ser o próprio b elevado a y, que a gente vai igualar do logaritmando.
a gente tem uma outra propriedade. Temos aqui b elevado ao log de x na base b. Veja que a gente tem aqui o b, que é a base da potência, igual à base do próprio logaritmo. Então, quando eles forem iguais, vai sobrar apenas o x, que é o logaritmando. Então, essas propriedades aqui elas são muito importantes, que elas aparecem em muitas contas e é muito rápido a gente resolver quando a gente já tem o pleno domínio delas. Por que isso aqui é verdade? Porque vamos supor que eu vou aplicar aqui o log da base b, tanto na esquerda quanto na direita. Então, quando eu aplicar esse log nos dois lados, eu vou ter esse resultado, que vai ser o log de b elevado ao log de x na base b. Pela propriedade anterior, a gente sabe que quando a gente tem aqui o logaritmando b na mesma base b, o resultado vai ser quem? Quem tiver aqui na potência. Então, o resultado vai ser o log de x na base b. Então, esse resultado vai ser verdadeiro, porque se a gente aplicar algumas continhas com algumas propriedades que a gente conhece, a gente de fato vai chegar nesse resultado. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, ó, a gente vai ter o log de 8 na base 2. Para fazer esse cálculo, a gente pega e vai transformar o 8 na mesma base do logaritmo 2. Então, o 8 pode ser escrito como 2 elevado à terceira. E a gente sabe, por propriedade, que o logaritmo de 2 na base 2 vai sobrar apenas quem? O expoente da potência. Então, vai ser igual a 3. Então, a gente vai utilizar essa outra propriedade aqui, que a gente sabe que se 6 elevado ao log de 11 na base 6, como eles têm o que? O 6 é a mesma base do logaritmo 6, então vai sobrar apenas o logaritmando, que vai ser igual a 11. Agora, muito importante que comumente a gente vai ter os logaritmos com base 10, até porque muitas vezes na calculadora é o que já tem já de forma para calcular de forma automática. Então, aqui o que a gente vai fazer é simplesmente deixar subentendido aqui no log que a base é 10. Então, toda vez que a gente escrever log de x e não colocar a base, já está subentendido que a base é igual a 10 do logaritmo. Então, a gente vai ter as mesmas propriedades, as mesmas contas efetuadas anteriormente, a gente pode ter nesse caso. Então, o y vai ser igual ao log de x, se somente se 10 elevado a y é igual a x. Ou seja, a gente tem um 10 aqui na base, que faz o quê? 10 elevado a y vai ser igual a quem? Ao x, que é o logaritmando. Vamos para alguns exemplos. Então, cálculo de logaritmos com base 10. Então, a gente tem um log de 100. Vale lembrar que se não colocamos aqui a base do logaritmo é porque ela é a base 10. Então, a gente pode fazer a mesma conta anterior. A gente pode transformar esse 100 e colocar ele na mesma base do logaritmo, que é 10. 100 é a mesma coisa do que 10 ao quadrado. Já temos que estão na mesma base, o logaritmando com a base do logaritmo. A gente sabe por propriedade, vai sobrar apenas o 2. Log da raiz quinta de 10. Então, a gente pode transformar essa raiz quinta em forma de potência. Então, vai ficar... a raiz quinta vai ficar a mesma coisa do que 10 elevado a 1 quinto. Então, ficando na mesma base, sobra apenas o próprio 1 quinto. Então, vamos ver alguma resolução de equações logarítmicas. Então, se a gente tiver o logaritmando igual a x, vai ser o log de x igual a 3. Como a gente pode proceder esse cálculo? Lembra que aqui no log a base é 10. Então, a gente passa 10 elevado à terceira igual a x. 10 à terceira é igual a 1000, ou seja, x é igual a 1000. No outro exemplo, a gente tem que o log de x na base 2 é igual a 5. Então, basta colocar 2 elevado a 5 igual a x. E 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, x é igual a 32. Agora, a gente tem também, muito usual, o logaritmo com base e. Esse e é um número de Euler. Ele é um valor parecido com π. É uma constante. E o valor dele é de aproximadamente 2,718281. É um número irracional, que vai se repetindo esses valores. Então, geralmente, a gente adota um valor aproximadamente de 2,72. Quando a gente já colocar esse número, que a gente pode chamar de número de Euler, de neperiano, então, quando esse neperiano ele for a base do logaritmo, nós vamos escrever, em vez de log, vamos escrever como ln. ln vai ser o log natural de x, assim que a gente vai ler.
Então, y será igual ao log natural de x, se somente se o e elevado a y ser igual a x. É a mesma conta. Basta lembrar que aqui é o log do do log de x na base e. Então, e elevado a y igual a x. Então, vamos para alguns exemplos. Então, se eu tiver o logaritmo natural ou log natural da raiz de e, basta lembrar que o logaritmo natural também está na base e, então a gente transforma de forma de raiz, coloca em forma de potência, que dado que esse logaritmo, o logaritmano vai ter a mesma base do logaritmo, por propriedade vai sobrar apenas o meio, como a gente viu anteriormente. Então, por propriedade que nós já vimos, também se tiver o e elevado ao log natural de 4, vai dar igual a 4. Por quê? Porque vale lembrar que o log natural, a base é e. Então, se eu tiver esse e com a mesma base do logaritmo, que também vai ser e, vai sobrar apenas o logaritmano, que vai ser igual a 4. Então, aqui a gente vai para agora algumas propriedades de logaritmos, muito usuais na hora da gente fazer muitos cálculos. Então, sejam b, r e s números reais positivos, lembrando, positivos, com b diferente de 1 e c um número real qualquer, a gente pode ter aqui a nossa regra do produto. Nada mais é do que pegar o log do rs na base b igual ao log de r na base b mais o log de s na base b. Então, o log do produto nada mais é do que a soma dos logaritmos, mantendo a mesma base. A regra do quociente nada mais é do que tu pegar o log de r dividido por s na base b e fazer a subtração dos logaritmos. Então, o log do quociente é a subtração dos logs. E lembrando que quem tiver no denominador aqui no logaritmo, ele que vai estar com o sinal negativo. Então, vai ficar o log de r na base b menos o log de s na base b. Então, a gente vai também ter a regra da potência, que nada mais é fazer o log do r elevado a c na base b. Então, essa propriedade nos diz, essa regra, que a gente pega o c e passa ele multiplicando o nosso log. Então, vai ficar c vezes o log de r na base b. Então, vamos ver como é que a gente pode aplicar essas nossas regras em cálculo de logaritmo. Então, vamos ver esse exemplo. O log de 8 vezes x vezes y elevado à quarta. Então, a gente vai ver, bem, primeiro, a gente está vendo que está existindo aqui um produto. Então, o log do produto é a soma dos logaritmos. Então, vai ficar o log de 8 mais o log de x mais o log de y elevado à quarta. Esse log de 8, nós podemos escrever ele como 2 elevado à terceira. O log de x, a gente reescreve ele da mesma forma. E log de y elevado à quarta também. Agora, a gente pode aplicar a nossa regra da potência. Então, a gente pode passar esse 3 multiplicando o logaritmo de 2 e esse 4 multiplicando o logaritmo de y. Então, a gente conseguiu expandir o nosso logaritmo aplicando as regras que a gente aprendeu. Então, dado um log natural de raiz de x ao quadrado mais 5 dividido por x, a gente tem que proceder ao cálculo de forma bem devagar, para a gente não ter erro. A gente primeiro vai fazer o seguinte, vai transformar essa raiz em forma de potência. Então, vai ficar o log natural de x ao quadrado mais 5 elevado a meio, dividido por x. E a gente pode aqui utilizar a regra do quociente. Então, vai ficar o log de x ao quadrado mais 5 elevado a meio, menos o log natural de x, que é quem está no denominador que vai passar como negativo. Podemos agora pegar a regra da potência. Vamos pegar esse meio e passar multiplicando o logaritmo de x ao quadrado mais 5. Então, vamos para a notação de logaritmo. Aqui, a gente tem um exemplo com 5 log natural de x menos 2 log natural de x vezes y. Podemos utilizar as regras que já vimos, ou seja, a forma inversa da regra da potência. Então, esse 5 log natural de x, a gente pode voltar com esse 5 para a forma de potência em cima do x. E o 2 também, só que o 2 vai para cima tanto de x quanto y, já que eles dois estão multiplicando. Então, vai ficar o log natural de x, y ao quadrado, os dois.
Dessa forma, a gente tem o log natural de x elevado à quinta menos o log natural de x ao quadrado vezes y ao quadrado. Nós temos que isso será o log natural do quociente. Então, nada mais é do que pegar o x à quinta, x ao quadrado e y ao quadrado e dividir eles, já que eles são a diferença, então eles vão ser o log natural do quociente. Então, vai ficar x à quinta dividido por x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, a gente vai simplificar o x à quinta com x ao quadrado, vai ficar x à terceira dividido por y ao quadrado. Mudança de base. Muito importante, em diversos cálculos, a gente não vai ter o conhecimento do cálculo do logaritmo e a gente pode fazer essa mudança de base. Então, o logaritmo de x na base b vai ser igual ao logaritmo de x na base a dividido pelo logaritmo de b na base a. Então, quando a gente fizer o logaritmo de x na base b, nada mais é do que a gente dividir o logaritmo de x dividido pelo logaritmo de b, independente de qual base vai ser. Claro que esse a tem que ser diferente de 1 na base. Não pode ser qualquer base, então a gente pode estar trabalhando com a base 10, com a base com o número neperiano. Claro que esse a tem que ser diferente de 1. Vamos ver um exemplo. O log de 16 com base 3. Então, nada mais é do que fazer o log natural de 16 dividido pelo log natural de 3. Então, aqui a gente escolheu o neperiano para ser a base, por isso que ficou o log natural. Poderia também ser o log na base 10. Vai da escolha, ou dependendo do cálculo que você está fazendo. Exatamente 2,52, basta fazer na calculadora. O outro exemplo vai ser o log de 2 com a base meio. Eu posso fazer o log natural de 2 dividido pelo log natural de meio. Esse log natural de meio, pela regra do quociente, a gente pode dividir eles entre o log natural de 1 menos o log natural de 2. Lembrando que a regra do quociente diz que vai ser a subtração dos logaritmos. A gente tem que lembrar, por propriedade, que o log natural de 1, independente da base, pode ser qualquer tipo de log, se for 1, vai ser igual a 0. Então, vai resultar no menos log natural de 2. Então, log natural de 2 dividido por menos log natural de 2 vai ser igual a menos 1. Então, vamos fazer uma resolução de equações logarítmicas. Então, vamos resolver o log de x ao quadrado igual a 2. Aqui eu vou ensinar duas maneiras, a forma correta e uma forma errada de se resolver, lembrando das nossas propriedades que a gente aprendeu. Transformando o logaritmo de x ao quadrado na forma exponencial vai ficar x ao quadrado igual a 10 elevado a 2, ou seja, o 10 é a base do log, que vai elevar a 2, vai ser igual a x ao quadrado. X ao quadrado igual a 10 ao quadrado vai ser igual a 100. Então, x ao quadrado pode ser tanto igual a 10, quanto pode ser menos 10. A resolução errada vai ser quando a gente vai utilizar a propriedade da potência. Mas a gente tem que lembrar de uma regra lá. Então vamos lá. Esse 2 ele passa multiplicando o log de x e vai ficar igual a 2. O 2 divide o 2, vai dar igual a 1. Então, o log de x igual a 1 nada mais é do que o x igual a 10. Lembrando que a base do logaritmo é 10. Então vai ficar 10 elevado a 1 igual a x. Por que essa forma é errada? Vemos que aqui a gente só tem o resultado positivo de x. A gente não tem o x igual a menos 10. Porque a gente tem que lembrar que aquela regra só é aplicada quando o logaritmo é positivo. Até a próxima aula.